Flávia Cunha chegando aqui, fundadora da Casa Causa e especialista em lixo zero, toda quarta-feira fazendo a gente entender e pensar melhor, a pensar verde. Flávia, muito bom dia. A gente está aqui esperando as suas orientações, porque a gente ainda está falando sobre descarte e essa semana você vai falar sobre o descarte de alimentos. Vamos lá, estamos aqui prontos para ouvir. Tudo bom? Bom dia, Tudo Malu. bem? Bom dia. Bom dia. Bem? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre descarte de resíduos orgânicos, que é o que a gente fala, né, tecnicamente. E muita gente pergunta, o que é resíduo orgânico? Né? Resíduo orgânico é alimento, é o que a gente come, né? Então, são sobras de frutas, talos de verduras, sobrinhas de comida, de restos de panela, né? E para muita gente isso ainda é lixo, porque 50%, gente, do que vai para os aterros ainda é alimento, né? Então, quando eu estou mandando isso para o alimento, o que acontece? Primeiro, eu estou transportando, estou gastando o dinheiro da prefeitura. Segundo, quando ele está no aterro, ele vai gerando um gás que é nocivo para o meio ambiente. E o terceiro, que para mim também é um dos que mais atrapalha, é que muitas vezes ele contamina o resíduo que poderia ser reciclado. Tá? Então, o que a gente quer falar hoje? Que existe um método, né, que a gente chama de compostagem. E o que é isso, na verdade? Compostagem é você transformar essas sobras de alimento em adubo, ou biofertilizante, ou até, vocês acreditam, em biogás. Dá para a gente cozinhar quando a gente trata esse resíduo orgânico. Vocês sabiam disso? Não, eu não sabia nessa questão de cozinhar. Agora, dá pra gente fazer a compostagem em casa? Tem composteiras menores? Dá para eu fazer esse processo na minha casa? Então, esse é um outro mito que as pessoas falam. Ah, não, eu preciso de um lugar especial. Mas sim, é possível fazer em casa, em apartamento. Existem hoje já composteiras prontas que vêm acompanhadas das minhocas, que fazem toda essa transformação. Tem minhocários que você faz sem as minhocas, só com o oxigênio e com o próprio calor do alimento, quando você vai misturando o alimento, né, com resíduos, serragem, papelão, flores, folhas. Né? A gente tem também as coletas você pode fazer compostagens que a gente chama de compostagens sociais ou coletivas em praças. Em São Paulo existe um movimento super grande de compostagem nas praças que a gente chama de leiras. Criam umas valas e você vai também intercalando, né, as sobras de alimentos com terra, com podas de árvore. E também você tem as compostagens industriais para os grandes geradores. Então, restaurantes, grandes supermercados, que também, aí nesse caso, são compostagens mais específicas, que precisam de legislação, precisam de certificações da CETESB, porque você está trabalhando com um volume muito grande e você precisa saber, né? É uma construção, é uma obra. Tá? Em São Paulo, inclusive, a gente tem alguns pontos de compostagem que são da prefeitura. Todas as nossas feiras livres, né? Quando elas terminam, tem muita sobra de alimento. Então, a prefeitura tem hoje um serviço de coletar e levar para esses pontos que depois transformam em biofertilizante, em compostagem. Em adubo. Você falou dessa questão das feiras livres, né? E desses pontos de compostagem da prefeitura. É um ponto de compostagem que eu também posso levar ou não? Não. Esses pontos de compostagem são somente para grandes geradores e hoje o destino principal tem sido das feiras livres. Tá. O que existe é um movimento hoje grande, né, já existiu no passado, que se chamou Composta São Paulo. Hoje tem um outro movimento que chama São Paulo Composta e Cultiva, que é justamente para que a gente diminua esse envio de resíduo para o aterro, porque a gente acaba pagando, eu já falei outras vezes, mas a gente hoje tem um custo de quase 2 bilhões de reais ano, só para transportar resíduo dentro de São Paulo. Então, se a gente diminuir isso, né, porque é alimento, né? O alimento ele é sagrado, ele veio da terra, deveria voltar para a terra. Então, o processo de compostagem ele é viável.
né? Quem quiser fazer, assim, tem alguns desafios, porque é algo novo para as pessoas, né? Você está pegando uma sobra de alimentos, um resto, e está transformando em adubo, né? Você vai usar de novo. Tem gente que fala, mas eu vou compostar, mas eu não tenho nem aonde utilizar isso, né? Uhum. Tem também alguns movimentos que hoje compostam e eles estão distribuindo nos parques, nas praças que são próximas às residências, né? Então, eu acho que, assim, é uma consciência de que a gente não come lixo, né? Alimento não é lixo. A gente tem que honrar, né, todo o trabalho de um agricultor, da terra, do solo, né? Ele não pode acabar indo para o aterro. Então, eu acho que a compostagem é um processo que a gente precisava começar a entender que é viável para qualquer lugar, como eu falei, casa, apartamento. Eu posso fazer de uma forma coletiva. E os grandes geradores têm essa grande responsabilidade de transformar isso tudo em adubo, né? E como eu falei, o próprio resíduo orgânico, ele pode virar gás. Tem gente que hoje utiliza isso para geração de gás em grandes periferias, em lugares mais afastados, onde é muito difícil você levar, né, um botijão de gás. Então, também é uma circularidade aí do alimento que gera gás e que abastece, né, as pessoas a comer. Então, assim, gente, uma reflexão de hoje é possível, né, a gente sim fazer. Na Casa Causa, inclusive, hoje a gente vai soltar um post falando de várias dicas, fornecedores, quem hoje pode ajudar, né? Tem uma equipe, tem alguns especialistas que hoje treinam, ensinam as pessoas a fazer, dão todas essas dicas. Então é isso, alimento é sagrado e ele tem que voltar para a terra. E a Flávia Cunha ajudando sempre a gente aqui a pensar melhor no destino de tudo que a gente consome, né? E do lixo que a gente produz, que a gente não precisa obrigatoriamente, aliás, a gente não deve obrigatoriamente devolver isso para a natureza. A gente tem mais que cuidar da destinação correta do nosso lixo. Flávia, muito obrigado por hoje. Até quarta que vem. Obrigada, gente. Até quarta. Um beijo.